Boa tarde, mais do que vencedora e mais do que vencedor. Mais um devocional com Deus neste domingo à tarde, né? Daqui a pouquinho eu estou indo para a igreja fazer o culto, orar muito por você, pela sua família, né? Pela sua casa, pelos seus filhos. Então depois você deixe o seu pedido de oração pelo que você quer que eu ore por você hoje na igreja. Pois você escreve aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que eu vou olhar os comentários daqui a pouquinho antes de ir para a igreja e vou para a igreja e vou orar pelo seu pedido de oração, tá bom? Minha querida, meu querido, nós vamos ler um pedacinho da Bíblia. Nós estamos no livro de Números, né? O capítulo 35. Já estamos quase acabando o livro de Números. Tem só mais um capítulo, né? E Deus está dividindo a terra prometida para os filhos de Deus. Afinal de contas, Deus prometeu e cumpriu colocar eles na terra prometida. E cada família, né, iria receber um pedaço da terra. E assim diz o Senhor: as cidades dos levitas, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte: mande que os israelitas das terras que vão receber deem aos levitas algumas cidades, onde estes possam morar, e também terras de pastagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas, e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e outros animais. Os pastos ficarão em volta da cidade, numa distância de 450 metros. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado. Isto é, medirá a mesma coisa, a leste, a oeste, a norte e a sul. E a cidade ficará no meio, e os pastos ficarão em volta. Deem aos levitas 6 cidades para fugitivos. Se um homem sem querer, ou por engano, matar alguém, poderá se abrigar em uma dessas cidades, fugir. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao redor. O número de cidades dos levitas em cada família será determinado pelo tamanho do seu território. Isto é, dos territórios maiores será escolhido um número maior de cidades. E dos territórios menores, um número menor de cidades. As cidades para fugitivos. Veja como funcionava isso. Eu já disse para você que na Bíblia não tem impunidade. Veja, o Senhor Deus mandou que Moisés disseste ao povo o seguinte: quando vocês atravessarem o rio Jordão para entrar em Canaã, deverão escolher algumas cidades para fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que sem querer, sem dolo, sem querer, por acaso tenha matado alguém. Porém, veja, ali ele ficará protegido de quem estiver procurando vingança contra ele, e não morrerá sem ter sido julgado em público. Então veja bem, não é que a pessoa ficava impune, ela ficava ali esperando o julgamento dela, porque ela teria que ter um julgamento, tá certo? Agora veja só, essas cidades serão de refúgio, tanto para israelita como para estrangeiros que moram no meio de vocês. Quem tiver matado alguém
poderá ficar ali enquanto não for julgado. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra ou pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Então veja, irmãos, a Bíblia sempre teve na Bíblia a pena de morte. Sim, foi Deus que instituiu. Por quê? Para punição, para que a pessoa pense 1000 vezes antes de fazer algum crime, para não estar essa bandalheira que hoje está aí. Você entende isso? Porque a pessoa tem que pensar 1000 vezes. Hoje o que acontece? A pessoa comete um crime, vai para a delegacia, assina um termo circunstanciado e sai da delegacia. Tem pessoas que cometeu um crime hoje, a hora que vão puxar a ficha criminal dela, tem 20 crimes que ela já fez. E todos esses 20 ela foi solta. Então, uma impunidade. Então ela pensa, posso fazer o que quiser. Aqui não. Deus instituiu a pena de morte. Por quê? Porque a própria pessoa que se coloca nesse lugar. Não é alguém que cumpre uma pena de morte sobre ela. Não, ela se coloca nesse lugar. Se ela não quer se colocar nesse lugar, ela não comete o crime, certo? Se um homem empurrar um outro homem com ódio, jogar alguma coisa contra ele e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo, o culpado será morto. Eu vejo isso aqui direto na televisão. Pessoas batem em idosos, em crianças, matam crianças, matam idosos. Fica por isso mesmo. É ou não é verdade? Quantas vezes você vê a pessoa empurrar um idoso, bater no idoso? Deus está falando aqui. A pessoa era condenada à morte. Todos esses casos, o povo julgará a favor e não a favor do homem que era responsável. O povo deverá proteger o homem no caso da morte, né? Sem querer, sem dolo, pode acontecer. Então o povo julgará essa pessoa. Ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Então o que acontece? A pessoa que matou sem querer, ela não era condenada à morte, mas ela era condenada à prisão perpétua. Veja, é a lei de Deus. Prisão perpétua. Quem matar uma pessoa, estou no 30, será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. São 2 pessoas. Teria todo o julgamento, Deus está falando, certo? A vida de uma pessoa condenada à morte não pode ser comprada com dinheiro. O que Deus está falando? Não tem fiança. A pessoa é uma assassina, ela foi condenada à morte, é executada a sentença. Também não aceitem dinheiro, fiança, para libertar aquele que tiver fugido. Não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem. Ele deu todas as leis, mas no final ele está falando, não é para acontecer assassinatos, crimes na terra de vocês. Pois os assassinatos profanam o país. E a única maneira de se fazer a cerimônia de purificação é pela condenação à morte do assassino. Veja o que Deus está falando. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu sou o Senhor. Irmãos, a gente terminou esse capítulo. Veja que Deus está falando aí. Cada assassinato deixa a terra impura. Você imagina como está a terra nos dias de hoje? Você imagina como está? Deus está falando, não é para ter crimes de sangue no meio de vocês. Imagina como a terra está. Vamos orar, irmãos?
Vamos orar? Né? Nós estamos em dias terríveis para o Brasil. Você sabe que a festa que está acontecendo hoje no Brasil é uma das abominações para Deus. Uma abominação ao Senhor. Então vamos orar. Escreva aqui embaixo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Escreva: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal, é totalmente gratuito, para você receber oração, tá bom? Vou orar por você agora, pela tua família. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Clique. Tem o sininho. Toque. Palavra todas. Ore junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, hoje, eu, a tua filha e o teu filho estamos aqui na tua presença neste domingo, Pai. E hoje, meu Deus, eu quero te pedir perdão por todos que não entendem, meu Deus. Estão nessa festa diabólica que acontece no Brasil. Profana, abominável ao Senhor. Oh, meu Deus. Nos perdoa. A que ponto nós chegamos? Ao invés de celebrarmos ao Senhor, celebramos, meu Pai, a Baal. Meu Deus, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem, Pai. Estão com a mente deturpada, enganados no erro, com a mente bloqueada para a verdade, cegos no entendimento. Oh, meu Pai querido, o cristão, aquele adorador, nunca ele pode nem pensar em participar de uma festa dessa, meu Pai. Perdoa, oh meu Deus querido. É tudo que eu tenho para te pedir nessa oração deste domingo à tarde. Perdão, meu Pai, por tudo que está acontecendo no Brasil, por tantas mazelas, por tantos crimes e tanto roubo. E foi o povo que escolheu, Deus. Perdoa. Abre a visão, abre o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida, meu querido, Pai, consagra o copo com água da tua filha, do teu filho. Sejam cheios do teu poder e da tua graça. Às vezes, minha querida e meu querido, eu fico sem palavras para as imagens que eu vejo na televisão, na internet. Quanta abominação ao Senhor. Quanto desprazer ao Senhor. Quanto desagrado ao Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Ore por você e por sua família. São dias muito intensos de dominação diabólica. Que você esteja debaixo de oração. Seus filhos, a sua casa e o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe muito você. A grandeza de Deus está em você. Eu vou para a igreja agora. Orar muito. Fazer o culto lá. Por você e pela sua família. Deixe o seu pedido de oração aqui. Pelo que você quer que eu ore por você lá no culto. Que eu vou orar. Tá bom? Vou orar muito. Nós precisamos muito de oração nesses dias. Para combater todas as hostes do mal malignas que pairam sobre o nosso Brasil.
durante esses dias. Amém. Glória a Deus. Até mais tarde, se assim o Senhor permitir. Lembre-se, a grandeza de Deus, o Espírito Santo de Deus está em você. Seu amigo, seu pastor Jorge Motiva.